Olá, meninas do crochê! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esta árvore pingente para o Natal. Esta daqui, ela é no mesclado azul e cinza com branco e miçangas já colocadas aqui no próprio ponto. Eu vou deixar aí o meu link de como colocar miçanga no crochê. E esta árvore será que nós vamos fazer hoje, ela em 3 tons de verde, com as bolinhas vermelhas. Então, aí eu vou usar lã, mas você pode estar usando linha ou o fio que você desejar. E o fio dourado ou prata, pra gente colocar aqui para pendurar na árvore de Natal. Vamos lá, então? Então, nós vamos fazer esta árvore de Natal verde. Vamos começar aqui por baixo com a lã verde escura. Fiz uma laçada na agulha com o verde escuro. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou fechar aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo e vou ficar com esta argolinha aqui. Argolinha pronta, faço 2 correntinhas e vou começar os pontos meio ponto alto. Então, eu preciso de 9. Já um aqui equivale a 1. Então, aqui dentro da argolinha, eu vou colocar mais 8 para dar um total de 9 pontos dentro da argolinha. Neste trabalho, nós temos que partir do princípio que todas as laterais terão um aumento e o ponto central serão 5 pontos. Aqui nós vamos subir 2 correntinhas, que já equivalem a um meio ponto alto. Vamos virar o trabalho e aqui mesmo nós já fazemos o primeiro aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer 3 pontos. 1, 2, 3. E neste ponto central, nós vamos fazer 5 pontos na mesma correntinha de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3. Nós vamos pegar aqui esta última laçada, que é o último ponto. Introduzimos, então, aqui na última laçada. E aqui serão feitos 2 pontos, conforme eu havia dito no começo, né? O aumento. Então, agora aqui a gente vai fazer 2 correntinhas, vira o trabalho, um aumento. Depois do aumento, nós vamos fazer 6 pontos. 1, 2, 6 pontos. Fiz os 6 pontos, agora eu vou fazer os 5 pontos aqui na mesma correntinha de base. 1, 2. Fazer aqui, então, os 5 pontos. Feitos os 5 pontos, faço 6 pontos e no último, naquela última laçadinha, eu faço o meu aumento. Fiz os 6 pontos, fiz o meu aumento. Agora, aqui eu subo 2 correntinhas, viro, aqui mesmo eu já faço o aumento. Então, vocês podem perceber que nesta carreira eu fiz um aumento e 3 pontos e os 5 pontos. Aqui o aumento e 6 pontos e 5 pontos. E nessa próxima eu vou fazer 9. Então, em cada carreira vai aqui aumentar 3 pontos. Então, foi 3, 6, 9, 12, e assim eu vou sucessivamente até completar
6 carreiras. Então, nós temos 1, 2, 3. Vamos fazer mais 3 com os aumentos. Terminei a minha 6ª carreira. Então, lembrando que na ponta, eu chego aqui na ponta, eu faço um aumento, faço toda a minha carreira, final faço aumento, viro o meu trabalho, já faço outro aumento e assim eu sigo em cada carreira, tanto no final quanto na hora que eu viro, eu faço um aumento. Então, eu tenho aqui a primeira carreira com 9 pontos, a segunda com um aumento 3 pontos e os 5 aqui, sempre 5 no meio. Próxima carreira, aumento 6 pontos. Próxima, aumento 9 pontos. Próxima, aumento 12 pontos. Próxima, aumento 15 pontos. Aumenta 3 pontos em cada carreira. Agora, aqui eu vou cortar e vou arrematar os meus fios. Você escolha aí qual lado vai ser o seu avesso para arrematar o seu fio. Já lacei a outra lã mais clara aqui na minha agulha. E agora, eu vou contar 9 pontos. 1, que são as correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto, eu introduzo aqui a minha agulha. E aqui eu faço um ponto baixo e uma correntinha, que equivale aí ao meio ponto alto. Aqui mesmo, conforme eu tava falando, eu já faço o meu aumento. Agora, eu vou fazer aqui 9 pontos. Feitos os 9 pontos, eu faço 5 pontos aqui no meio. 2, 3, 4, 5. Aqui eu faço mais 9 pontos e no 10º o aumento. Fiz os 9 pontos, fiz o meu aumento, né, no 10º. Agora, eu subo 2 correntinhas, viro. Aqui mesmo eu já faço o primeiro aumento e volto no mesmo sistema. Agora, eu faço 12 pontos, 5 aqui no ponto do meio e mais 12 pontos e o aumento. Fiz aqui os 12 pontos, o meu aumento, e aqui eu já vou cortar o meu fio, que eu vou agora passar para o fio verde claro. Troquei a minha cor, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, introduzo a minha agulha, faço um ponto baixo e uma correntinha, e aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. Fiz os 8 pontos, o meu aumento, subo as 2 correntinhas, viro o meu trabalho, já faço aqui o meu primeiro aumento, e agora eu vou fazer 11 pontos, 5, 11 pontos, um aumento e já arremato, acabando assim a parte da árvore. Finalizei a parte da árvore e agora nós vamos fazer aqui o tronco. Escolhi aqui esse lado como avesso, arrematei aqui o meu fio, ainda não cortei para identificar o avesso. Com a minha linha marrom, eu venho aqui nesse espaço que tem entre as 2 carreiras, tem um espacinho aqui, introduzo a minha agulha, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. No próximo ponto, aqui, espaço do ponto, eu faço um ponto alto. No meio, eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui no ponto, né, no espaço aqui do ponto, eu faço outro ponto alto. E aqui entre esse vão que tem entre uma carreira e outra, eu introduzo aqui a minha agulha neste vão,
e eu faço outro ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 2, 5, 7 pontos. Agora, eu faço 3 correntinhas e volto o meu trabalho fazendo 7 pontos e já corto o meu fio. Finalizado o meu pinheiro, eu escolho aqui, onde eu já escolhi meu avesso, vou arrematar todos os meus fios aqui por trás e vou fazer outro pinheirinho exatamente igual. Para as bolinhas que vão na árvore, eu fiz um laço mágico. Agora, eu faço uma correntinha e este ponto já vai ficar como um ponto baixo. Então, eu vou precisar, dentro desse laço, 6 pontos. Vou fazer, então, mais 5 pontos baixos. 1, 2, vou fazer 5 pontos baixos aqui dentro deste laço mágico. Eu preciso de um total de 6 pontos baixos. Finalizei aqui o meu laço mágico com os 6 pontos. Agora, eu vou pegar aqui o primeiro ponto e eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar este laço. Feito assim, eu acabo de fechar aqui o meu laço mágico puxando o fio. Arremato aqui o meu fio, fecho. E esta bolinha aqui, eu vou arrematar os meus fios por trás e vai formar a bolinha que nós vamos colocar na nossa árvore, no nosso pinheirinho de Natal. Arrematei os meus fios, né? O fio verde escuro por dentro do verde escuro, verde médio por dentro do médio, que ele fica um acabamento bem direitinho, pois se ao invés de você querer formar um pingente com esta árvore, você pode endurecer e colocá-la só desta forma pendurada aí aonde você deseja. As bolinhas que foram feitas, tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai precisar para o pingente de 14 bolinhas vermelhas. Agora, nós vamos começar o acabamento. Coloquei a minha lã verde clara na agulha. Vou pegar esses 2 pontos aqui, bem beirando aqui, essa parte de verde médio que foi utilizado, para deixar bem fechadinho. Trago aqui e eu aqui faço um ponto baixo. Então, eu vou pegar ponto a ponto, os casais aqui de pontos, e vou fechando com o ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui por baixo, pegando o tronco até aqui. Aqui eu dou uma parada para poder colocar o enchimento. Vamos lá, então, fazer de fora a fora aqui toda esta parte em ponto baixo, fechando aí as 2 partes do pinheiro. Fechei aqui essa parte de baixo, então, com o ponto baixo, e eu coloquei um pouco de enchimento. Eu achato o meu enchimento, preencho aqui o tronco, preencho as pontas e deixo pouca coisa com o enchimento para ele ficar só um fofinho. E agora, eu vou fechar essa parte até aqui em cima, coloco um pouco de enchimento, depois vou preenchendo aqui até finalizar. Terminei o meu ponto baixo em volta da árvore. Você pode fazer o ponto baixo ou no verde escuro, ou no verde médio, ou no verde claro, aí fica a gosto. Já finalizei, coloquei todo o meu enchimento, ficou fofinho, né? Não é para ficar uma coisa estufada, é só um fofinho. E agora, eu vou começar a costurar as bolinhas. Então, nós vamos colocar a linha vermelha de costura normal em uma agulha também normal de costura. Agora, eu coloco a minha agulha com a minha linha de costura aqui por trás. Pego uma bolinha, coloco aqui no centro, aonde eu quero costurar aqui a minha bolinha. E atrás, eu já coloco outra bolinha, e assim eu vou prendendo as 2 bolinhas juntas. Já vai ficando uma bolinha na frente e uma bolinha atrás. Assim, eu já vou costurando as 2 bolinhas juntas, uma na frente e uma atrás. E assim, eu vou fazer em todos os cantos aqui do meu trabalho.
Costurei todas as bolinhas na minha árvore. E agora, para finalizar, nós vamos pegar uma fita, um pedaço de fita dourada, dar um nozinho na ponta, colocar a agulha aqui no fio central do nosso trabalho, trazer aqui a nossa fita dourada e colocar aqui o nosso ganchinho para pendurar a nossa árvore, certo? Então, aqui nós temos a árvore com o ganchinho para ser pendurada. Tenho as minhas árvores prontas. Essa eu fiz com branco e azul, e essa daqui eu fiz em verde e vermelho. Espero que vocês tenham gostado. Estarei postando bastante novidades neste Natal no meu canal Crochetar. E até mais! E uma correntinha, e aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. Fiz os 8 pontos, o meu aumento, subo as 2 correntinhas, viro o meu trabalho, já faço aqui o meu primeiro aumento, e agora eu vou fazer 11 pontos, 5, 11 pontos, um aumento e já arremato, acabando assim a parte da árvore. Finalizei a parte da árvore, agora nós vamos fazer aqui o tronco. Escolhi aqui esse lado como avesso, arrematei aqui o meu fio, ainda não cortei para identificar o avesso. Com a minha linha marrom, eu venho aqui nesse espaço que tem entre as 2 carreiras, tem um espacinho aqui, introduzo a minha agulha, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. No próximo ponto, aqui, espaço do ponto, eu faço um ponto alto. No meio, eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui no ponto, né? No espaço aqui do ponto, eu faço outro ponto alto. E aqui entre esse vão que tem entre uma carreira e outra, eu introduzo aqui a minha agulha neste vão e eu faço outro ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 2, 5, 7 pontos. Agora, eu faço 3 correntinhas e volto o meu trabalho fazendo 7 pontos e já corto o meu fio. Finalizado o meu pinheiro, eu escolho aqui, onde eu já escolhi meu avesso, vou arrematar todos os meus fios aqui por trás e vou fazer outro pinheirinho exatamente igual. Para as bolinhas que vão na árvore, eu fiz um laço mágico. Agora, eu faço uma correntinha e este ponto já vai ficar como um ponto baixo. Então, eu vou precisar, dentro desse laço, 6 pontos. Vou fazer, então, mais 5 pontos baixos. 1, 2, vou fazer 5 pontos baixos aqui dentro deste laço mágico. Eu preciso de um total de 6 pontos baixos. Finalizei aqui o meu laço mágico com os 6 pontos. Agora, eu vou pegar aqui o primeiro ponto e eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar este laço. Feito assim, eu acabo de fechar aqui o meu laço mágico puxando o fio, arremato aqui o meu fio, fecho, e esta bolinha aqui, eu vou arrematar os meus fios por trás e vai formar a bolinha que nós vamos colocar na nossa árvore, no nosso pinheirinho de Natal. Arrematei os meus fios, né? O fio verde escuro por dentro do verde escuro, verde médio por dentro do médio, que ele fica um acabamento bem direitinho, pois se ao invés de você
querer formar um pingente com esta árvore, você pode endurecer e colocá-la só desta forma pendurada aí aonde você deseja. As bolinhas que foram feitas, tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai precisar para o pingente de 14 bolinhas vermelhas. Agora, nós vamos começar o acabamento. Coloquei a minha lã verde clara na agulha. Vou pegar esses 2 pontos aqui, bem beirando aqui essa parte de verde médio que foi utilizado, para deixar bem fechadinho. Trago aqui e eu aqui faço um ponto baixo. Então, eu vou pegar ponto a ponto, os casais aqui de pontos, e vou fechando com o ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui por baixo, pegando o tronco até aqui. Aqui eu dou uma parada para poder colocar o enchimento. Vamos lá, então, fazer de fora a fora aqui toda esta parte em ponto baixo, fechando aí as 2 partes do pinheiro. Fechei aqui essa parte de baixo, então, com o ponto baixo, e eu coloquei um pouco de enchimento. Eu achato o meu enchimento, preencho aqui o tronco, preencho as pontas e deixo pouca coisa com o enchimento para ele ficar só um fofinho. E agora eu vou fechar essa parte até aqui em cima, coloco um pouco de enchimento, depois vou preenchendo aqui até finalizar. Terminei o meu ponto baixo em volta da árvore. Você pode fazer o ponto baixo ou no verde escuro, ou no verde médio, ou no verde claro, aí fica a gosto. Já finalizei, coloquei todo o meu enchimento, ficou fofinho, né? Não é pra ficar uma coisa estufada. 2, 3. E neste ponto central, nós vamos fazer 5 pontos na mesma correntinha de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3. Nós vamos pegar aqui esta última laçada, que é o último ponto. Introduzimos, então, aqui na última laçada. E aqui serão feitos 2 pontos, conforme eu havia dito no começo, né? O aumento. Então, agora aqui a gente vai fazer 2 correntinhas. Vira o trabalho, um aumento. Depois do aumento, nós vamos fazer 6 pontos. 1, 2, 6 pontos. Fiz os 6 pontos, agora eu vou fazer os 5 pontos aqui na mesma correntinha de base. 1, 2. Fazer aqui, então, os 5 pontos. Feitos os 5 pontos, faço 6 pontos e no último, naquela última laçadinha, eu faço o meu aumento. Fiz os 6 pontos, fiz o meu aumento. Agora, aqui eu subo 2 correntinhas, viro. Aqui mesmo eu já faço o aumento. Então, vocês podem perceber que nesta carreira, eu fiz um aumento e 3 pontos e os 5 pontos. Aqui, o aumento e 6 pontos e 5 pontos. E nessa próxima, eu vou fazer 9. Então, em cada carreira, vai aqui aumentar 3 pontos. Então, foi 3, 6, 9, 12. E assim eu vou sucessivamente até completar 6 carreiras. Então, nós temos 1, 2, 3. Vamos fazer mais 3 com os aumentos. Terminei a minha 6ª carreira. Então, lembrando que na ponta, eu chego aqui na ponta, eu faço um aumento, faço toda a minha carreira, final.
Olá, meninas do crochê! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esta árvore pingente para o Natal. Esta daqui, ela é num mesclado azul e cinza com branco e miçangas já colocadas aqui no próprio ponto. Eu vou deixar aí o meu link de como colocar miçanga no crochê. E esta árvore será que nós vamos fazer hoje, ela em 3 tons de verde com as bolinhas vermelhas. Então, aí eu vou usar lã, mas você pode estar usando linha ou o fio que você desejar. E o fio dourado ou prata para a gente colocar aqui para pendurar na árvore de Natal. Vamos lá, então? Então, nós vamos fazer esta árvore de Natal verde. Vamos começar aqui por baixo com a lã verde escura. Fiz uma laçada na agulha com o verde escuro. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou fechar aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo e vou ficar com esta argolinha aqui. Argolinha pronta, faço 2 correntinhas e vou começar os pontos meio ponto alto. Então, eu preciso de 9. Já um aqui equivale a 1. Então, aqui dentro da argolinha, eu vou colocar mais 8 para dar um total de 9 pontos dentro da argolinha. Neste trabalho, nós temos que partir do princípio que todas as laterais terão um aumento e o ponto central serão 5 pontos. Aqui, nós vamos subir 2 correntinhas, que já equivalem a um meio ponto alto. Vamos virar o trabalho. E aqui mesmo, nós já fazemos o primeiro aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer 3 pontos. 1. Ao faço aumento, viro o meu trabalho, já faço outro aumento, e assim eu sigo em cada carreira. Tanto no final, quanto na hora que eu viro, eu faço um aumento. Então, eu tenho aqui a primeira carreira com 9 pontos, a segunda com um aumento, 3 pontos, e os 5 aqui, sempre 5 no meio. Próxima carreira, aumento 6 pontos, próxima, aumento 9 pontos, próxima, aumento 12 pontos, próxima, aumento 15 pontos. Aumenta 3 pontos em cada carreira. Agora, aqui eu vou cortar e vou arrematar os meus fios. Você escolha aí qual lado vai ser o seu avesso para arrematar o seu fio. Já lacei a outra lã mais clara aqui na minha agulha. E agora, eu vou contar 9 pontos. 1, que são as correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto, eu introduzo aqui a minha agulha. E aqui eu faço um ponto baixo e uma correntinha, que equivale aí ao meio ponto alto. Aqui mesmo, conforme eu estava falando, eu já faço o meu aumento. Agora, eu vou fazer aqui 9 pontos. Feitos os 9 pontos, eu faço 5 pontos aqui no meio. 2, 3, 4, 5. Aqui eu faço mais 9 pontos e no 10º o aumento. Fiz os 9 pontos, fiz o meu aumento, né, no 10º. Agora, eu subo 2 correntinhas, viro. Aqui mesmo eu já faço o primeiro aumento e volto no mesmo sistema. Agora, eu faço 12 pontos, 5 aqui no ponto do meio e mais 12 pontos e o aumento. Fiz aqui os 12 pontos,
o meu aumento e aqui eu já vou cortar o meu fio, que eu vou agora passar para o fio verde claro. Troquei a minha cor, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, introduzo a minha agulha, faço um ponto baixo